Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do sexto ano, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre as células, certo? Só que estamos agora na segunda parte do estudo sobre as células, certo? Na aula passada, nós vimos um pouco sobre a história da humanidade frente às células, certo? Nós vimos que Robert Hooke, um cientista inglês que viveu de 1635 a 1703, ele foi responsável por criar um microscópio adaptado com duas lentes sobrepostas, onde ele podia observar pequenos animais, como plantas, como animais e plantas, certo? Mas ele estudou principalmente as cortiças, que eram um material feito a partir da casca de uma árvore. Por que ele estudou esse material? Porque era um material leve e flutuante. E também de origem vegetal, então era fácil ele ir lá e captar esse material. Essas cortiças são muito usadas, por exemplo, para fazer rolhas de garrafa, certo? E como foi que ele fez isso? Ele criou um microscópio e cortou as cortiças em pedaços muito finos. E aí ele conseguiu observar no seu microscópio o que tinha, né, lá no fundo lá dentro das cortiças, que são um tipo de árvore, né? E aí ele viu que essas cortiças eram delimitadas, ou seja, tinham espaços formados por pequenos compartimentos de paredes espessas, a qual ele nomeou esses compartimentos de célula, que significam em latim quarto pequeno, cela, pequeno compartimento, entre outras denominações, certo? Só que ele não sabia que essa cortiça que ele pegou para utilizar nas suas pesquisas era um tecido vegetal morto. E essa cortiça tem como função para a árvore em questão proteger, né, a parte interna, que é chamada de caule das árvores. Ou seja, ele, quando olhou a cortiça, ele viu apenas espaços onde antes existiam células vivas, certo? Ontem a gente também falou sobre Robert Hooke, que foi um cientista inglês que viveu no século 17. Quando ele era criança, ele tinha uma saúde muito frágil, mas ele também era uma pessoa com um espírito muito investigativo, ou seja, ele sempre estava querendo saber a resposta das coisas. E Robert Hooke também era uma pessoa que gostava muito de desenhar, certo? Só que ele tinha um problema muito forte com a tinta e acabava tendo muita dor de cabeça. O que fez ele desistir, de certa forma, da sua capacidade de desenho, né? Porque antigamente não se usava muito lápis, se usava mais tinta para desenhar. E aí, como ele tinha muito problema com a tinta, tinha dor de cabeça, etc., ele teve que desistir, né, dessa área. E em 1666, teve um grande incêndio em Londres e Robert Hooke, ele demonstrou, né, para a sociedade da época que ele era um excelente arquiteto. Por quê? Ele ficou responsável por supervisionar a construção de toda a cidade, certo? E aí ele se saiu muito bem nessa tarefa. E um dos feitos dele mais importantes foi a escrita de um livro chamado Micografia, que, nesse livro chamado Micografia, ele desvendou e explicou a existência das células, certo? E hoje
vocês podem estudar esse conteúdo aí no livro de vocês. Como eu falei ontem, também tiveram dois grandes outros nomes de cientistas muito famosos, como Matthias Sheldon e Theodor Schwann. Matthias Sheldon foi um grande botânico, ou seja, uma pessoa que estudava as plantas e falou que toda planta era composta por células. E Theodor Schwann era um grande zoólogo, ou seja, ele estudava bastante os animais, certo? E aí eles começaram a falar sobre a teoria celular. A teoria celular ela tem dois princípios. O primeiro é que todo ser vivo é composto por células, certo? E o segundo princípio da teoria celular é que toda célula veio previamente de uma célula pré-existente. Como assim? Existia uma célula mãe e uma célula filha. E um dia, a célula filha vai se tornar uma célula mãe. Certo? Igual, por exemplo, a mãe e a avó de vocês. Certo? A mãe de vocês também é filha de alguém, assim como vocês são filhas da mãe de vocês. Certo? E sempre nessa sequência. Uma célula dá origem à outra. Certo? E ontem a gente também falou sobre o que é constituído e como é conceituada uma célula. Eu falei para vocês que ela tem dois princípios importantes. O primeiro é que ela vai compor os seres vivos, assim como uma casa a gente tem tijolos, as células também vão formar os seres vivos. E essa formação não é só uma formação estrutural, certo? Ela também vai realizar funções em escala microscópica, que são de grande importância para a manutenção da vida, sendo responsáveis por diversas estruturas e funções que nosso corpo realiza, como, por exemplo, a capacidade de ver luz. Quem faz isso são as células. Produzir o cabelo, unha, respiração, a nossa capacidade de andar, de escutar, de sentir o gosto, tudo isso são responsabilidade das células, certo? Só que em escala microscópica. E aí várias partezinhas das células vão produzir e torna-se algo grande. Assim como uma fábrica. Você tem vários trabalhadores que juntos vão produzir um carro, uma máquina grande, um computador, dentre várias outras funções que a fábrica realiza. Nós, seres humanos, temos dentro de nós vários trabalhadores também, que são as células, certo? E é comum as pessoas dizerem que as células são uma unidade estrutural do corpo, porque ela vai ser o elemento básico para a construção do corpo dos seres vivos, certo? Sendo uma unidade funcional. E também a célula vai ser a menor fração corporal de um ser vivo. E essa menor fração corporal de um ser vivo vai desempenhar várias funções que vão garantir a sobrevivência desses seres vivos. E também é importante vocês perceberem que na célula está contida dentro da célula a chamada informação hereditária. O que seria essa informação? Vocês já pararam para pensar o que faz nós sermos parecidos com nossos parentes? O que faz, por exemplo, vocês serem parecidos com os pais, as mães, os tios e os avós de vocês? Então, o que vai ser responsável por essa função no nosso corpo vai ser justamente essa informação hereditária. Hereditariedade significa quando eu passo uma coisa para outra, certo? Por exemplo, uma verba hereditária é uma verba que passou do seu avô para o seu pai, do pai para o seu avô, certo? Isso é algo hereditário, que vai passando entre gerações. E essa informação importante que vai passando entre gerações
vai estar contida exclusivamente no núcleo da célula, que é a parte mais interna, certo? Como eu também falei ontem, os organismos vivos, eles podem ser formados por apenas uma célula, sendo chamados de unicelulares, como as bactérias, ou também eles podem ser pluricelulares, ou seja, formados por várias células, como as plantas e os animais. Eu também falei ontem que a célula possui 3 partes fundamentais, sendo elas membrana plasmática, citoplasma e material genético. São as 3 partes fundamentais de toda a célula. Ou material genético ou núcleo celular, certo? São sinônimos. O material genético das células geralmente está contido no núcleo celular. Por quê? A coisa mais importante que a natureza tem para nos dar é nosso material genético. Porque é no material genético que nós vamos saber nossa sobrevivência, nossa capacidade, a cor do cabelo, a cor da nossa pele, dentre várias outras coisas que estão no nosso corpo, certo? E esse material genético, ele pode dar, E os organismos, eles também podem ser divididos nesses 2 grupos. Nos grupos que vão ter esse material genético guardado no núcleo, ou no grupo que vai ter o material genético sem núcleo, certo? São divididos em que grupos? Como é o nome de cada um? Os que não têm o material genético guardado no núcleo são chamados de procariontes, certo? Vou repetir uma palavrinha difícil. Procariontes. O termo procariontes, ele nos lembra o quê? Procariontes, protótipo. Por exemplo, o que é um protótipo? Um protótipo de um celular, por exemplo, antes de ser lançado um celular, a empresa faz um protótipo, que é como se fosse um experimento, um celular inicial, um celular mais antigo, mais primitivo, certo? Protótipo tem tudo a ver com procariontes, porque vão ter a mesma terminação pro, certo? Protótipo, procarionte. E o que essas 2 palavras têm em comum? Ambas, tanto protótipo quanto procarionte, significam que essas coisas, esse termo pro, vem de primitivo, antigo e etc. Ou seja, procariontes são células mais antigas, mais primitivas, assim como um protótipo de algo, de um computador, de uma televisão, de um celular, também é um modelo primitivo, mais inicial, né? Que a empresa está começando ali a estudar como é que vai fazer um modelo original, certo? Procarionte vem de primitivos, são células primitivas que não vão ter seu núcleo, seu material genético dentro de um núcleo, certo? E onde é que vai ficar esse material genético? Vai ficar totalmente disperso pelo citoplasma, né? Que é a segunda parte da célula. Célula composta por 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. Só que os procariontes não têm núcleo, eles só vão ter o material genético, certo? Já as células de outros seres vivos são chamadas de eucariontes. Eucariontes, esse termo eu, vem de algo evoluído, algo melhorado, certo? Só vocês lembrarem, eucarionte, eu me acho, eu me sinto bem, e etc. Vocês nunca mais vão esquecer que os eucariontes são mais evoluídos do que os procariontes. Pro de primitivo, eucarionte de eu mesmo, eu me acho, eu me sinto bem, e etc. Certo? O que vai ter em cada parte? O que vai ser uma membrana plasmática, o que vai ter no citoplasma e o que vai ter no núcleo. A gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas 3 partes
e ver o que tem, certo? Nesses compostos, nessas partes, né, da célula. A primeira parte, se a gente fosse entrar dentro de uma célula, seria a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem o mesmo nome, significa a mesma coisa de plasmalema ou membrana celular, certo? A gente pode chamar a membrana plasmática por 3 nomes: plasmalema, membrana plasmática e membrana celular. A membrana plasmática vai ter como principal característica ser delgada. O que é ser delgada? É possuir uma estrutura bem fina, assim como uma película, certo? Essa membrana plasmática, ela vai ser de grande importância para todo ser vivo. Por quê? Bom, ela tem 2 características principais. A primeira característica principal da membrana plasmática é ela ser fina, certo? E a segunda característica principal é ela ser seletiva, certo? Por que seletiva? Assim como na indústria, nós temos equipamentos, pessoas que entram e saem da indústria, certo? Só que alguém sempre tem que ficar responsável por saber quem está entrando e quem está saindo dessa indústria, certo? E quem é na célula, se eu estou comparando a célula a uma indústria, quem é que vai ficar responsável por fazer esse controle? Vai ser justamente a membrana seletiva, certo? Essas são as 2 funções principais da membrana plasmática ou membrana celular ou plasmalema. Ser fina ou delgada, né? Delgada significa algo bem fino. E ser seletiva. Mas ela tem outras funções. Uma grande função da membrana vai ser poder ser elástica e poder envolver a célula, certo? E ela também vai, além de delimitar, vai proteger. Então a gente tem 2 funções principais da membrana e 2 funções secundárias. As funções principais são ser fina ou delgada, ser seletiva, dizer o que vai sair e dizer o que vai entrar dentro da célula. A terceira função vai ser envolver a célula. E a quarta função vai ser delimitar e proteger a célula, certo? Vou repetir. Primeira função da célula, ser fina ou delgada, né? São sinônimos. Ser seletiva, dizer quem entra e dizer quem sai de dentro da célula. Delimitar até onde a célula vai e proteger a célula e, consequentemente, proteger o corpo humano. E essa capacidade de selecionar quem entra e quem sai tem o nome de transporte, certo? E esse transporte pode ser de 2 tipos. O transporte pode ser ativo ou passivo, certo? E o que vai diferenciar um tipo de transporte do outro? Quando nós temos um transporte sem gasto de energia, e como vai ser constituída essa membrana plasmática? Essa membrana plasmática vai ter algumas substâncias que vão formá-la. Quais são elas? Ela vai ter principalmente gordura. Só que gordura em ciências não é chamada de gordura. Tem outro nome mais bonito, mais sofisticado para gordura, que é chamado de lipídio, certo? Lipídio é sinônimo de gordura. E é o lipídio que vai ser responsável por formar a célula. Mas qual parte da célula? A membrana plasmática, certo?
vão ter dois tipos de gorduras que vão formar a membrana plasmática. O primeiro tipo é também um nomezinho bem complicado, chamado de fosfolipídio, certo? O fosfolipídio é um tipo de lipídio. Lipídio é sinônimo de gordura que vai ser responsável por formar a célula, certo? Só que a célula vai ter outro componente muito importante, chamado de colesterol. Muita gente aí já ouviu falar no colesterol, que o pai, a mãe de vocês, ou os avós de vocês está com colesterol alto ou com colesterol baixo. Acredito que boa parte de vocês já escutaram isso. Bom, o colesterol é um tipo de gordura que é responsável por fazer parte da membrana plasmática, certo? Assim como o fosfolipídio. Nós vamos ter também outro nome bem complicadinho, que é o glicolipídio, que também é um tipo de gordura. Só que percebam que cada gordura dessa que tem o nome de lipídio, lipídio sinônimo de gordura, vai ter uma função. Bom, o fosfolipídio vai ser responsável por dizer quem entra e quem sai da célula, certo? O colesterol vai ser responsável por dar rigidez à célula, deixar a célula uma estrutura bem rígida, para que ela não se desfaça. E o glicolipídio, também esse nome aí, glicolipídio, é uma das estruturas mais importantes quando a gente fala, por exemplo, de coronavírus a nível celular. Por quê? A função do glicolipídio é dizer para o seu corpo, o glicolipídio vai dizer para o seu corpo que a célula que está dentro do seu corpo faz parte do seu corpo. Parece um pouco confuso, vou explicar de novo. O glicolipídio é responsável por informar, por dizer a seu corpo que aquela célula é natural dele. Por exemplo, voltando lá ao exemplo da indústria. Nós temos as pessoas da indústria que trabalham todos os dias, certo? Estão lá todos os dias. De certa forma, todo mundo se conhece. Quando chega alguém estranho dentro dessa indústria, as pessoas logo vão saber que aquela pessoa não trabalha ali, certo? No corpo humano é a mesma coisa. O glicolipídio é como se fosse esse conhecimento que todas as células fazem parte daquele local do seu corpo, por exemplo. E se chegar algo que não faz parte do seu corpo lá, e não vai possuir esse glicolipídio, as células vão atacar. Quem pode chegar e dizer que não faz parte do seu corpo? Micro-organismos causadores de doenças, certo? Aí a gente tem vários exemplos. Quem causa a gripe, quem causa a cólera, quem causa o botulismo, entre várias outras doenças que a gente estuda no 7º ano, certo? Mas de forma geral, por exemplo, o coronavírus, o vírus do coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é muito silencioso, ele é chamado de vírus silencioso. Por quê? Porque vejam o que ele faz. Ele pega esse glicolipídio, que é responsável por informar o que faz parte do nosso corpo, e ele utiliza do glicolipídio para dizer que faz parte do nosso corpo. Ele pega o glicolipídio de uma célula e diz que faz parte do corpo, e aí depois ele entra dentro da célula. E aí consegue se multiplicar, crescer e fazer com que as pessoas fiquem doentes, certo? Outro vírus também que faz isso de forma semelhante é o vírus do HIV. O vírus do HIV, ele também é muito difícil de ser encontrado vacina, porque ele diz para o corpo que ele faz parte do corpo. Então o corpo não consegue diferenciar o que é natural do corpo e o que é o vírus, porque o vírus se passa pelo corpo, certo? A membrana plasmática, ela ainda vai dividir-se em camadas, certo? Então ela vai ter duas camadas, uma camada externa ao corpo e outra camada interna.
E esse modelo aí, que quem está acompanhando de casa ou quem está me assistindo aqui na aula, que vocês podem ver na página 107, é chamado modelo do mosaico fluido, que é quando eu tenho uma membrana na forma de um mosaico. Ó, o nome modelo de mosaico fluido é o modelo que vai explicar a existência da membrana plasmática, certo? Então, gente, na aula de hoje nós estudamos um pouco sobre membrana plasmática. Na próxima aula nós vamos dar continuidade estudando um pouco sobre o citoplasma, certo? Vocês podem aprofundar seus conhecimentos estudando na página 107 e metade da página 108, certo? Obrigado e até a próxima.